Imagine o ano de 1912. O RMS Titanic, uma maravilha da engenharia, inicia sua viagem inaugural e encontra um trágico fim gelado. Mas será que foi apenas uma simples colisão que determinou seu destino? Visualize a mais opulenta embarcação da época, o RMS Titanic, um palácio flutuante transportando mais de 2.000 passageiros, partindo de Southampton para Nova York. Ele é um marco da era, um testemunho da engenhosidade humana, considerado inafundável. No entanto, nas águas geladas do Atlântico Norte, sua jornada termina abruptamente. O inafundável afunda, levando consigo mais de 1.500 vidas. A explicação oficial? Uma colisão com um iceberg, um acidente trágico que revela a falibilidade da tecnologia mais avançada da época. Mas será que foi realmente tão simples? Foi apenas um iceberg que derrubou esse titã dos mares? Ou existem forças mais sombrias e complexas em jogo? Ao longo dos anos, o trágico fim do Titanic se tornou lenda, uma história envolta em mistério e especulação. Teorias surgiram, algumas plausíveis, outras completamente absurdas, questionando a narrativa oficial, desafiando a verdade aceita e sugerindo uma causa mais sinistra para o naufrágio do navio. Essas teorias variam desde operações militares secretas até elaborados golpes de seguro, passando por maquinações de magnatas ricos até maldições antigas e presságios sobrenaturais. Elas tecem uma teia complexa de intrigas e incertezas, lançando dúvidas sobre a versão aceita dos eventos e sugerindo que há mais na história do Titanic do que aparenta. Apesar de investigações rigorosas e inúmeros estudos, o naufrágio do Titanic continua a fascinar e confundir. É uma história que capturou a imaginação coletiva, um conto que deu origem a uma infinidade de teorias da conspiração, cada uma mais intrigante que a anterior. Mais de um século depois, esse desastre marítimo continua a nos fascinar, alimentando uma miríade de teorias da conspiração. Serão essas teorias meramente o produto de imaginações férteis ou conterão um grão de verdade? Vamos mergulhar nas profundezas e ver se conseguimos descobrir a verdadeira história por trás do fim inimaginável do Titanic. A primeira teoria que exploramos sugere uma força militar hostil em ação. Imagine, o ano é 1912. Grã-Bretanha e Alemanha estão à beira da Primeira Guerra Mundial. O poder naval alemão está em ascensão e um sentimento de temor paira no ar. Alguns teóricos sugerem que o Titanic não foi vítima do beijo de um iceberg, mas sim alvo deliberado de um submarino alemão. Eles apontam relatos de explosões submarinas e embarcações não identificadas perto do local do naufrágio como evidência. Será possível que o Titanic tenha sido vítima de um ato de guerra não reconhecido? No entanto, embora esta teoria apresente um quadro intrigante, ela acaba não resistindo à análise crítica. Registros históricos indicam que o primeiro submarino alemão só foi comissionado mais de um ano após o naufrágio do Titanic. Além disso, nunca foram produzidas evidências credíveis de um ataque de submarino ao Titanic. Apesar de intrigante, esta teoria não se sustenta diante dos registros históricos. Outra teoria envolve uma suposta troca com o navio irmão do Titanic. Alguns teóricos dizem que o RMS Titanic nunca esteve condenado, mas sim o RMS Olympic, seu gêmeo idêntico. O Olympic sofreu danos em uma colisão e não era tão segurável. Assim, para evitar um prejuízo financeiro, especula-se que o Olympic foi reformado, rotulado erroneamente como Titanic e intencionalmente enviado para seu túmulo aquático pelo dinheiro do seguro. Uma jogada astuta, certo? Bem, não tão rápido. Esta teoria, por mais atraente que pareça, tem uma falha gritante. Os destroços recuperados do fundo gelado do Atlântico trazem a marca inconfundível do número de construção do Titanic, um detalhe específico demais para ser mera coincidência ou descuido. Embora cativante, esta teoria desmorona diante das evidências tangíveis do naufrágio. Agora, vamos explorar uma teoria envolvendo um dos financiadores mais influentes da época. Imagine, J.P. Morgan, um titã financeiro americano, está orquestrando o destino do Titanic. Mas por que, você pergunta? Os sussurros entre os teóricos da conspiração sugerem um motivo arrepiante. Eles acreditam que Morgan planejou o afundamento para eliminar seus rivais, que eram fervorosamente contrários à criação do Banco da Reserva Federal, uma empreitada na qual Morgan tinha grandes interesses. A teoria se desenrola como um conto intricado de sabotagem, com Morgan convenientemente cancelando sua viagem no Titanic no último minuto. No entanto, um olhar mais atento revela grandes falhas neste relato. Os indivíduos supostamente visados sobreviveram ao naufrágio, contradizendo a premissa central da teoria. Além disso, registros históricos mostram que a oposição de Morgan à Reserva Federal era bem documentada, tornando improvável que ele recorresse a tais extremos para apoiá-la.
Apesar de seu dramatismo, esta teoria carece de provas concretas e é contradita por registros históricos. Das plausíveis às bizarras, nossas próximas teorias mergulham no sobrenatural. Viramos agora para o peculiar conto da maldição da múmia egípcia. Esta teoria, por mais selvagem que pareça, tem suas raízes nos escritos de um passageiro sobre superstições. A história diz que uma múmia amaldiçoada e temida estava a bordo do Titanic, condenando-o ao seu destino. Mas aqui está o problema: não havia múmia. Os registros históricos de passageiros e cargas, meticulosos como eram, não fazem menção a tal artefato. Esta teoria, envolta em mistério e intriga, desmorona diante de evidências concretas. Agora, vamos para outra teoria sobrenatural, que surgiu muito mais tarde: a teoria do No Pope. A história sugere que o número de construção do Titanic, quando espelhado, lia-se como No Pope. Isso, supostamente, causou desconforto entre os construtores de navios predominantemente protestantes em Belfast, que viam isso como um mau presságio. Mas há um problema nessa teoria também. O número de construção real do navio era 401, que não espelha em No Pope. Esta teoria, como a anterior, carece de base histórica e é mais um conto intrigante do que uma explicação crível. Ambas as teorias, embora acrescentem uma camada de mistério ao conto do Titanic, são mais ficção do que fato. A teoria da maldição da múmia, embora uma narrativa cativante, perde sua base, pois não havia múmia a bordo. A teoria do No Pope, apesar de sua sugestão arrepiante, desmorona diante do número real de construção do navio. Então, ficamos com uma pergunta: por que essas teorias persistem? Talvez seja nossa fascinação pelo inexplicável, nosso desejo de encontrar significados ocultos, ou nossa busca para dar sentido a uma tragédia tão monumental que abalou o mundo. Embora essas teorias acrescentem uma camada de mistério ao conto do Titanic, elas carecem de base histórica e factual. A verdade, como se diz, é muitas vezes mais estranha que a ficção, e no caso do Titanic, também parece ser muito mais simples. Por fim, analisamos uma teoria que aponta para um simples erro humano. Imagine, David Blair, um tripulante do Titanic, foi realocado pouco antes da fatídica viagem. Na pressa, ele acidentalmente levou consigo a chave do armário de binóculos. Este descuido aparentemente menor teve implicações graves. Acredita-se que a falta de binóculos pode ter prejudicado a capacidade da tripulação de avistar o iceberg a tempo. O destino do Titanic, as vidas de mais de 1.500 pessoas, potencialmente dependendo de uma única chave. É um pensamento arrepiante, não é? Mas é esta teoria que nos lembra de nossa própria falibilidade. Ela despe as camadas de conspiração, os sussurros de sabotagem e as sugestões de influências sobrenaturais, e nos traz de volta a dura realidade do erro humano. Esta teoria, ao contrário das outras, está alicerçada na falibilidade humana e na imprevisibilidade da natureza. Mais de um século se passou desde o trágico fim do Titanic, mas ele continua a nos cativar. As teorias em torno desse desastre marítimo são tão numerosas quanto diversas, cada uma mais intrigante que a anterior. Exploramos a teoria do submarino alemão, um sinistro enredo sugerindo envolvimento militar. É um relato convincente, com relatos de explosões subaquáticas e navios não identificados próximos ao local do naufrágio. No entanto, a falta de evidências concretas e registros oficiais dificulta sua aceitação como fato. Depois, há a teoria da troca, um conto de manobra corporativa envolvendo o navio irmão do Titanic, o RMS Olympic. Embora esta teoria apresente um quadro fascinante, os destroços recuperados marcados com o número de construção do Titanic contradizem suas afirmações. A teoria de J.P. Morgan nos leva ao mundo das finanças de alto nível e manipulação política. Esta teoria implica um dos homens mais influentes da época, mas ela se desfaz sob o peso dos registros históricos e a ausência de evidências substanciais. E quem poderia esquecer as teorias que se aventuram no reino do sobrenatural? A maldição da múmia e a teoria do No Pope podem ser cativantes, mas carecem da base histórica necessária e prova tangível. Por fim, chegamos à teoria do erro humano, um conto de uma chave tragicamente perdida que levou a um descuido devastador. Esta teoria, baseada na falibilidade humana, oferece uma explicação plausível. No entanto, ela ainda não desconsidera a teoria oficial da colisão com o iceberg. Cada teoria tem seus pontos fortes e fracos, seus seguidores e céticos. Elas adicionam camadas de mistério e intriga a um conto já trágico, tornando a história do Titanic uma parte do nosso tecido cultural. Mas, no final das contas, a explicação mais crível permanece sendo a de um colossal navio encontrando um fim gelado no Atlântico Norte. Embora o fascínio pelas teorias da conspiração seja inegável, o trágico encontro com um iceberg continua sendo a explicação. Titanic.